Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, e sua Comissão de Direito Tributário, tem a honra de realizar o segundo Seminário de Direito Tributário. Está compondo a mesa o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Minas, João Paulo Fanucchi de Almeida Melo. O presidente da Comissão de Assuntos Federativos da OAB Minas, Tiago Gomes de Carvalho Pinto. Convidamos a compor a mesa os membros da Comissão de Direito Tributário, os doutores José Alder Cordeiro da Mata, Mariane Assis, Daniela Dias. Convidamos Rodolfo Viana. Agora vamos convidar todo o auditório para darmos uma grande salva de palmas ao governador do Estado de Minas Gerais. Com a palavra o presidente da mesa para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos. Declaro aberto o segundo dia do seminário, o segundo seminário da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas. É com muita satisfação, muito honrado, registrar a presença do professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, professor em que eu revelo aqui minha grande admiração, não só pela tecnicidade, como um grande jurista que é, um grande professor de direito administrativo, um grande conhecedor de direito, notável saber jurídico indiscutível. O professor Anastasia, que foi governador do Estado de Minas Gerais até há pouco, e que de fato fez levantar mais uma vez, dando uma continuidade, mas que nos faz para todos os mineiros uma grande satisfação de ter um homem público de tamanho envergadura. O professor Anastasia, ele, no ponto de vista, ele revela ser as características essenciais que todo cidadão brasileiro espera. Um homem público em que, além de muito técnico, de grande conhecedor, uma inteligência ímpar, ele demonstra que hoje deveria ser uma obrigação, mas que hoje é tido uma qualidade que é a sua grande senso de justiça e principalmente honestidade. É um homem público da primeiríssima linha e que eu tenho um grande orgulho de poder dele ter aceitado o convite, numa agenda tão ocupada, mas para poder brindar essa manhã nossa, com os ensinamentos que ele certamente produzirá e falará para todos. Eu gostaria de registrar, professor Anastasia, que esse segundo seminário de Direito Tributário, já disse ontem, um grande sucesso. Isso se deve certamente com a presença do senhor e também a homenagem ao professor Sacha, que estava ontem à noite. Para o senhor ter uma ideia, eu falei isso, eu gostaria de deixar muito claro, professor Anastasia, uma linha de raciocínio que nós temos. Hoje eu estou presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas, mas a linha de raciocínio que eu tenho de total transparência, de democratizar o direito tributário, de dar publicidade aos atos que são realizados. Quando eu falei que a Comissão de Direito Tributário, por mais incrível que pareça, consegue ter recursos. E todos os recursos, o orçamento, as receitas, as despesas, estão escancaradas na internet, demonstrando que aqui a OAB, a sua função, a responsabilidade, demonstra, e eu levanto isso com todas as forças, é de transparência, de publicidade e democratização. Temos professores de primeiríssima linha, mas temos aqui jovens alunos que estão ingressando no direito tributário. É a ideia que se tem. A nossa Comissão de Direito Tributário, nesse seminário, professor Anastasia, não conseguiu, por razões econômicas que nós sabemos que o Brasil vivencia, patrocínio. Tentamos, ano passado conseguimos, nesse ano não conseguimos. Chegamos a pensar, falei isso ontem, mas gostaria de registrar, em até adiar o evento, não realizar. Mas a Comissão de Direito Tributário, aqueles membros que auxiliam, levantaram a bandeira de realizarmos. E o público, professor Anastasia, abarcou essa ideia.
nós conseguimos uma situação até então não vivenciada na OAB de chegar perto de 500 inscrições. E aí, por questão de segurança, nós tivemos que recusar inscrições. Ou seja, esse evento está sendo organizado, com o cerimonial, com tudo que precisa de ter um evento para o direito tributário, mas sem patrocínio, mas autossuficiente, porque o público abarcou a causa. E isso, professor Anastasia, não tem dúvida nenhuma que a sua presença, os outros professores aqui, mas a sua presença e a homenagem ao professor Sacha, que angariou e fez com que todo esse público aqui presente abraçasse a causa e que viabilizou e nos estimula cada vez mais de prestar ou de realizar atividades em favor da OAB. A OAB não remunera nenhum de nós que estamos aqui. Nós reservamos tempo, mas a OAB tem uma função institucional que todos nós sabemos. Hoje a Comissão de Direito Tributário, além de auxiliar o advogado, auxilia o cidadão também. Várias atividades realizadas, professor Anastasia, uma delas, que conseguimos aprovação na semana passada, eu acho que o Estado de Minas Gerais tem total interesse e está diretamente voltado com a palestra que o senhor ministrará pouco, que é o federalismo brasileiro, mas é a questão dos royalties. Desenvolvemos e conseguimos aqui de ter aprovação para que a OAB de Minas apresente uma petição para ingressar com a amigos públicos. A discussão que está lá, tal como está posta pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e isso eu falo sem nenhum característica de ser mineiro, mas tecnicamente a discussão tal como está posta, ela está equivocada. E eu vou mais além. Não devemos, não podemos tentar comparar a discussão dos royalties do petróleo com os royalties do minério. É um grande equívoco, juridicamente se falando. Então, professor Anastasia, a Comissão de Direito Tributário da OAB vem realizando, eu na condição de presidente, mas todos os membros, tem vários aqui presentes, várias atividades em favor do advogado, principalmente em favor do cidadão, encampando cada vez mais os ideais que todo o povo mineiro precisa e que espera. Professor Anastasia, o senhor ainda não decidiu, mas todos nós esperamos, que posso falar isso, que continue com o nome público que é, e que de fato, eu como jovem, mas tenho no senhor um grande espelho como homem público, como uma pessoa, principalmente como jurista. Agradeço muito pela presença, por prestigiar esse evento e uma grande satisfação de recebê-lo aqui na nossa casa. Então, sei que o seu tempo evidentemente é cronometrado, gostaria de passar a palavra para o senhor para que nos brinde nessa manhã com a sua palestra inerente ao federalismo brasileiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Professor Anastasia. Bem, bom dia, meus cumprimentos a todos. Eu quero saudar, em primeiro lugar, nosso anfitrião, presidente da Comissão de Direito Tributário da nossa OAB Minas Gerais, Dr. João Paulo Almeida Melo, agradecer as suas palavras carinhosas, amigas, fraternas, vindas mais do coração do que da razão em relação a mim. Estender os cumprimentos ao desembargador Almeida Melo, ao seu pai, nosso grande amigo, ao meu colega da faculdade, o professor Velho, que aqui também nos ilumina sempre com o seu conhecimento de direito tributário, e todos vamos saudar o Dr. Tiago, que preside a Comissão de Assuntos Federativos da Ordem, os integrantes da Comissão de Direito Tributário presentes, saudar a todos os participantes do evento, que permitem uma saudação especial ao meu colega de turma, o procurador do Estado, do Observador, que está aqui, a professora Juliana Orton, também, grande amiga de tantos anos, a todos os participantes. E a minha primeira palavra é um pedido de desculpas, porque quando o João Paulo me convidou, eu fiquei muito feliz em que esse é o convite. Nós marcamos que eu estaria aqui na data de ontem, mas eu avisei, eu temo, porque quando eu voltar das férias, após deixar o governo, eu
vou me inserir em atividades fora de Minas Gerais no primeiro momento, e pode ser que eu tenha um chamado fora. E parece que o raio caiu na lei de Murphy exatamente na véspera, na véspera eu recebi uma convocação, eu não podia recusar, como a imprensa mostra, que eu estive ontem, durante a tarde em São Paulo, e pedi a ele que pudesse ver a possibilidade de alterar, e ele gentilmente o fez, mas eu não vou, eu sou muito organizado e até um pouco sistemático. Então peço muitas desculpas por ter anarquizado um pouco o cronograma do evento. Por isso mesmo, serei célere para trazer aqui algumas observações sobre o tema do federalismo. Mas antes de entrar nas questões, vou falar muito bem de teoria, mas muito mais de observações pessoais, até porque direito tributário, o tempo me convidou, eu falei, mas João Paulo, direito tributário, eu me entendo lá dentro das aulas do professor Sacha e da professora Isabel, quando eu era aluno e aluno já há muitos e muitos e muitos anos. Não, nós vamos falar sobre federalismo, que é um tema que de fato atinge o dia a dia de todos nós, é verdade, e está de modo umbilical também ligado à questão tributária. Mas como sabem, há pouco mais de um mês atrás eu deixei o governo do Estado e saí de férias durante 30 dias, coisa que eu não fazia há mais de 20 anos. E eu fui aos Estados Unidos. E eu gosto muito de história, como muitos sabem. Eu fui visitar algumas cidades históricas norte-americanas, e uma delas eu não conhecia, foi a cidade da Filadélfia, Pensilvânia. Filadélfia é considerada o berço da nação americana. E visitei lá, se Magdalena Almeida mesmo, diversos museus. O americano é muito organizado para apresentar a sua história, onde Benjamin Franklin realizou toda a sua vida. E ao ver os documentos, documentários, eles apresentam tudo em filme, tudo muito fácil, muito interativo, muito amigável, a linguagem de hoje, para você apreender. Nós percebemos, Beto, por que a Federação Norte-Americana é uma federação que funciona e funciona muito bem. Porque desde a origem, desde o primeiro momento, eles se preocuparam com a autonomia, com o respeito e, sobretudo, com a salvaguarda aos estados e aos cidadãos. E toda a parte histórica que hoje é apresentada, quando eu fazia essa visita no mês passado, nós fazíamos junto com dezenas ou centenas de alunos das escolas norte-americanas, faziam aqui como atividades extra classe, é claro, nós percebíamos que era feito para mostrar a eles esses valores. Isso é muito interessante, porque foi incutido, é claro, ao longo de décadas, de séculos, na cabeça e na consciência coletiva da sociedade norte-americana, exatamente o valor da liberdade, o valor da igualdade, o valor do respeito ao cidadão. O valor, é claro, que não com essas palavras, mas do que significa a segurança jurídica dos contratos, o respeito à propriedade. Tudo aquilo é demonstrado ali de maneira muito, muito clara. E aí nós fazemos uma comparação com a história brasileira. E aí ficamos um pouco tristes, porque percebemos de fato, o Dr. Tiago, que aqui preside a Comissão de Assuntos Federativos, como a nossa federação está cada dia mais desprezada, esclerosada, empobrecida e até mesmo, diria, obsoleta. É uma tristeza dizer isso dentro da minha casa, também sou advogado, aqui dentro da UAB, mas é um fato da realidade. Abro um parênteses para lembrar, professor Beto, que lá em Filadélfia, no Museu de Benjamin Franklin, que foi um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, além de um grande político, homem público, jornalista, criador da imprensa livre, digamos assim. Ele criou, eu não sabia, o óculos bifocal, eu sabia do para-raios, mas criou também o óculos bifocal. E aí ele atribuiu uma frase que eu pensava, o óculos atribuído à Duquesa Paulina Bonaparte: na vida nada é certo, salva mortos e impostos. Então ele também contribuiu muito com o direito tributário para demonstrar a força inexorável da tributação. É uma frase muito célebre que os americanos atribuem a Benjamin Franklin. Mas, deixando parênteses, voltando então ao tema da federação, nós observamos que a raiz, muitos dos nossos problemas, está exatamente aí. E as pessoas, no meu caso, evidentemente, dessa augusta e distinta e preparada plateia, não percebem como uma federação enfraquecida, ela atua no nosso dia a dia. Porque na medida que nós, num país continental como o Brasil, temos uma concentração exagerada de poder decisório de recursos numa única instância de governo,
Isso significa que a descentralização não funciona. E significa que a solução do problema está longe do problema. Isso fica caro e demora. Então, se temos problemas de todas as naturezas, de infraestrutura, de saúde, de educação, de segurança, nós podemos, em todos eles, com fino, estilete ou bisturi, abrimos aquele tema, aquele problema e podemos perceber que a raiz, não digo 100%, mas uma raiz forte, uma percentual importante daquele tema está exatamente na ausência de meios para resolvê-los nas instâncias descentralizadas, nas instâncias regionais e municipais do Brasil. Essa concentração, lamentavelmente, ela fez parte da nossa cultura, ao contrário dos Estados Unidos, como todos bem sabem, que foi uma federação legítima e a primeira do mundo em razão da união dos então estados, nos artigos da Confederação. Do Brasil, a federação foi um pouco artificial na sua origem, quando a proclamação da República veio no final do século XIX. Mas a ideia da federação foi tão forte que ela foi igualmente mais bem sucedida nos primeiros 30 anos. Foi durante a República Velha, com todas as suas dificuldades, os seus anacronismos, os chamados carcomidos de casaca, que representavam as oligarquias da República Velha, mas que, todavia, emprestaram à federação os cânones fundamentais de seu funcionamento. A partir do movimento de 1930, com Getúlio Vargas, e até hoje, claro que com altos e baixos, a federação nunca mais retomou aquele prestígio original. Em alguns momentos, ela foi praticamente suprimida, como aconteceu durante o Estado Novo e mesmo durante o período militar. A Constituição Federal de 88, que teria sido um momento adequado até pela festa democrática de devolver à Federação Brasileira a pujança e reconhecimento do passado, lamentavelmente não avançou e, ao passar dos anos, todos os governos que se sucederam acabaram agravando o processo de concentração muito rígida dentro dos quadros federativos nacionais. Uma experiência que tive recente como governador do Estado, não só o Estado de Minas, mas os demais 26 estados da Federação, e nós, governadores, independentes partidos, tínhamos um relacionamento, um intercâmbio muito forte de troca de opiniões, e as medidas e sugestões eram apresentadas de modo único ao governo federal. O sentimento é o mesmo. Nós passamos praticamente a termos províncias e não estados federados ou estados membros. O professor Raul Machado Lopes, avô de nossa querida professora Juliana, papai, por favor, mesmo, desculpe, eu já estou escrevendo como é que a minha cabeça não está por pai da professora Juliana, genro do governador Vitor Campos, tem uma obra célebre, a sua tese de doutorado, salvo engano, que trata da autonomia dos Estados-membros, que é exatamente uma referência que durante tantos anos deu os parâmetros e as molduras para reconhecer o papel dos Estados na Federação, até porque sem a autonomia dos Estados nós não podemos ter uma federação verdadeira. Mas muito bem, feita essa introdução, nós indagamos qual seria a relação da Federação com o direito tributário. É total, porque só é possível nós termos uma federação verdadeira se as entidades locais tiverem autonomia. Não falamos em soberania, evidentemente, mas é autonomia. E essa autonomia pressupõe a autonomia legislativa, a autonomia administrativa e, fundamentalmente, a autonomia tributária e financeira. A capacidade de instituir e lançar os seus tributos, os cânones da respectiva Constituição. E hoje, no Brasil, falo isso aqui com temores diante da mesa tão seleta e da plateia também especializada em direito tributário, nós vivemos no Brasil em verdadeiro cipoal em termos de legislação tributária. Acredito, não conheço o direito comparado em matéria tributária, mas se fizermos uma grande enquete, dificilmente teremos país, professor Veta, que seja em matéria tributária tão complicado como o Brasil. O nosso tributo estadual, o ICMS, ele tornou-se uma coxa de retalhos de tal modo complexo de ser compreendido que, na realidade, eu sempre o considerei o tributo mais complicado que existe pelo mundo afora. E todas as tentativas de sua reforma e sua modificação,
lamentavelmente, encontram resistências, porque as pessoas pensam no hoje, não pensam no amanhã. É impossível nós fazermos uma reforma tributária que tem que ser feita no Brasil com coragem, com dinamismo, com otimismo, com ânimo, com fé, sem que, é claro, alguns ovos sejam partidos, sem que nós tenhamos algumas perdas. Agora, não precisa ser de imediato, tem de haver um planejamento, como a Espanha fez quando saiu do franquismo, por meio do chamado Pacto de Moncloa, no qual toda a modificação da legislação espanhola em todas as áreas foi feita de maneira diferida, usando a expressão tributária, para permitir que ao longo do tempo as pessoas fossem se acostumando com as modificações normativas. A questão tributária mesmo. Na ausência desse comportamento, o que nós temos? Nós temos no Brasil uma figura terrível, que é a chamada guerra fiscal. Os estados se digladiam. Ao invés da federação ser solidária, como na sua origem, concebida pelos norte-americanos, que lá imaginaram o Estado Federal como um Estado de harmonia e de boa convivência entre entes que se conviveriam entre si. Ao contrário, no Brasil nós chegamos a um ponto que hoje os Estados federados e alguns municípios dentro dos Estados vivem em clima de absoluto antagonismo de guerra fiscal. É algo escandaloso, porque a guerra fiscal ela prejudica as empresas no momento que lança sobre elas uma dúvida sobre os benefícios concedidos e a insegurança jurídica, que é talvez dentro do chamado custo Brasil, um dos maiores ingredientes da dificuldade de investimentos internacionais no país, em termos de investimentos produtivos, como também a guerra fiscal, ele prejudica a população como um todo, porque reduz a capacidade de arrecadação e transforma o país num verdadeiro leilão entre a atração de investimentos. Agora, para isso, nós precisamos ter essa reforma, que pressupõe o fortalecimento da federação. E o fortalecimento da federação pressupõe, igualmente, um ato de generosidade do governo federal, que ao longo de tantos anos, o apoio, estranhamente, até do Poder Judiciário Federal, desembargador, que em muitos casos concentra e atribui mais poderes às esferas federais, inclusive retirando poderes da Justiça Estadual, por exemplo, como também do Legislativo Federal, colocam estados e municípios numa situação não só de anacronismo, mas sobretudo de apatia e atonia em relação às suas potencialidades de desenvolvimento econômico, de infraestrutura social e de todas as políticas públicas como um todo. O processo, então, de descentralização, que nós todos tanto defendemos, que é voz corrente na boca de todos os homens públicos do Brasil, lamentavelmente não passa de um discurso também empoeirado. Porque no momento da sua aplicação, é muito difícil nós convencermos as autoridades da perda do poder. Já Maquiavel dizia que o poder, a potestade, ela não admite o vácuo, alguém ocupa. Então, abrir mão do poder, de fato, é algo que fica um pouco contrário à cultura brasileira. Mas se nós não fizermos, nós vamos continuar assistindo o que vemos hoje. Obras impossíveis de serem feitas, porque o governo federal, independente de partidos, isso ao longo das últimas décadas, todos sem exceção, não tem condições de realizar. Não porque não queiram ter recursos, porque acho que querem, tem os recursos, existem, mas não tem os mecanismos de eficiência descentralizados. O próprio Estado, quanto mais nós municipalizarmos as ações, mais eficiente será a ação do poder público e os serviços públicos serão de melhor qualidade. Esse processo, portanto, de fortalecimento da federação se daria necessariamente através do robustecimento dessas competências. E, é claro, tendo ao lado o direito tributário, primeiro, para uma palavra tão necessária no Brasil nos dias de hoje: simplificar. Simplificar esse verdadeiro caos tributário que nós vivemos, identificando parcelas adequadas, devolvendo a tão necessária segurança jurídica a todas as instâncias, permitindo de fato que uma organização melhor permita que os serviços públicos sejam prestados de modo mais eficiente. A federação, portanto, seria fortalecida através de um mecanismo não só de descentralização, mas também de simplificação, claro, sempre com eficiência, e tendo ao seu lado uma outra palavra, uma outra expressão, um outro sentimento, melhor dizendo,
que hoje se encontra muito ausente nos serviços públicos, nas esferas governamentais brasileiras, que é da confiança, porque o grau de desconfiança existente intra-governo em relação ao cidadão, aos empresários, é tão forte que o próprio direito tributário encontra dificuldades no exercício livre das suas funções, porque os processos de burocratização, onerando aqueles que geram emprego e geram as riquezas que são os empresários, torna-se de maneira tão complexa como a desconfiança absoluta que nós, na verdade, acabamos sempre invertendo os princípios originais do próprio direito, considerando que todos nós, a princípios, temos alguma culpa e temos de estar sempre provando que não a temos e que somos pessoas corretas, honestas, probas e que queremos tão somente e tão simplesmente, singelamente, trabalhar, gerar oportunidades e nos desenvolver. Então, essas ideias força são ideias que, claro, serão debatidas nos próximos meses, nos próximos anos no Brasil, para nós avançarmos e permitir que o direito tributário, pelo seu conhecimento, pelo conjunto de instrumentos que tem, pela potestade, pelo reconhecimento do grande ramo de direito que é, possa, de maneira mais clara, permitir, na relação entre o fisco e o contribuinte, uma relação que seja mais equânime e mais justa. Eu sempre dou o exemplo, de desembargador Almeida Mello, que nós temos hoje no Brasil algo muito, até curioso. O Brasil precisa se desenvolver, isso é dizer o óbvio. Nós temos aí imensas carências e para isso nós temos que gerar riqueza. E a geração de riqueza se faz através da atividade empresarial. Não é o poder público de qualquer esfera que gera riqueza, isso é óbvio. Não é o Estado que gera riqueza. Isso é atividade privada que gera riqueza, que gera os empregos, que movimenta a economia como um tanto. O poder público tem o dever de estimular, de fomentar, de dar os meios, de garantir a segurança e a infraestrutura para que a atividade econômica seja exercida de modo adequado. Mas tornou-se hoje no Brasil um pesadelo dos piores que nós podemos ter abrir uma empresa em termos de empecilhos de burocracia. Tornou-se quase uma obsessão nossa reduzir o prazo de abertura de empresas. Hoje Minas é o estado de todos os 27 que tem, na média, de acordo com o Banco Mundial, o prazo menor para abrir uma empresa. Mesmo assim, é entre 9 e 10 dias. Em Singapura se abre uma empresa em 1 hora. Eu falo em abrir, em fechar é impossível. Se você quer fechar uma empresa, até que advogados devem militar também nesse ramo, sabem que é pior que o pesadelo, porque o pesadelo você está dormindo. O pesadelo é acordado, é uma tortura viva você fechar de maneira perfeita e acabada uma empresa que tem encerrando ali as suas atividades. Então, na realidade, isso lança uma desconfiança, leva a essa insegurança jurídica e ao temor, porque aí a pessoa que pode ser empresário fala, eu vou com esses riscos todos, eu prefiro aplicar o meu recurso numa atividade financeira e viver ali do desdobramento do dinheiro. Ora, nós passamos a ter um país que não tem atividade produtiva. Onde estão os empregos que devem ser gerados para dar, inclusive, estabilidade social, empregos industriais de melhor remuneração, que precisam ser criados e trazer a inovação ao país. Então, esses valores estão distorcidos. E é interessante observar que no Brasil de hoje, ao invés de simplificar e descomplicar, a cada dia surge uma complicação nova. Nós criamos, através desse processo de desconfiança, um verdadeiro peias e amarras que impõem, quer ao cidadão, quer ao empresário, mais dificuldades na sua atuação, quer no campo tributário, quer no campo administrativo e no campo regulatório como um todo. É evidente que isso inibe a atividade produtiva, isso inibe o desenvolvimento econômico. Então nós percebemos que a federação, no caso brasileiro, ela tem que ser rediscutida. E eu, caminhando para a conclusão das minhas observações, Dr. João Paulo indagaria para a reflexão desta seleta plateia, a indagação. Esse modelo federativo brasileiro, fundamentalmente concentrado na esfera federal, que amealha 70% de tudo que está arrecado no Brasil na esfera federal, que determina, pela legislação atual, até salários dos servidores dos estados e dos municípios, que impõe critérios orçamentários aos estados e municípios. A autonomia inexiste,
que regulamenta e completa todas as políticas públicas por sua exclusiva vontade. Essa federação nossa, será que é melhor que a americana, que eu fui estudar de maneira prazerosa, digamos assim, que a federação alemã, australiana, canadense, espantem do que a federação até na Índia, que são federações mais legítimas, que atribuem de fato autonomia e a possibilidade de algo tão singelo, que é de resolver o problema aonde ele está, e não numa distância quilométrica de milhares de quilômetros, e colocando no caminho e na cadeia, nessa corrente de processo decisório para solucionar um problema muitas vezes singelo, um aparato burocrático caríssimo e extremamente oneroso. É essa reflexão que nós temos de fazer, porque do contrário não haverá direito tributário, professor Beto, suficiente em tributação para sustentar esse leviatã, que nós teremos a cada dia mais de construir instâncias, instrumentos e formas de arrecadar uma voracidade cada dia maior, alcançando percentuais imensos do PIB brasileiro, exatamente para sustentar esse processo decisório que é oriundo de uma federação distorcida, extremamente concentrada, porque há essa ânsia de poder e de concentrar tudo na figura da corte. Nós ainda estamos, como os portugueses ficaram sempre saudosistas de Dom Sebastião, nós temos a impressão que estamos saudosistas do império da corte do Rio de Janeiro, que concentrava todos os poderes e que tinha nas províncias vassalas tão somente uma obediência cega aos titãs oriundos da corte imperial. A própria federação, que veio do movimento republicano, foi oriunda da reação a essa centralização excessiva que ocorreu no Brasil ao longo do século XIX. Então, é essa reflexão que demonstra que a federação e o direito tributário são irmãos siameses, porque no momento que a federação se robustece e se transforma em federação verdadeira, o direito tributário se aperfeiçoa, passa a ter de fato condições de, com seus instrumentos, sustentar com segurança jurídica os serviços públicos prestados com muito mais qualidade pelas instâncias governamentais dos 3 níveis de governo de poder do Brasil, a União, os estados e os municípios. É exatamente esse tema da federação, portanto, doutor João Paulo, que foi aqui oferecido, que eu faço essas observações de maneira muito genérica, simplista, singela, mas com o intuito tão somente de relembrar a todos nós que aqui estamos a relevância desse tema federativo, que no nosso dia a dia pode parecer um tema, professor Juliano, só do direito constitucional, um tema um pouco etéreo, gasoso, remoto, que não está no nosso dia a dia. Engano, está no nosso dia a dia cotidianamente. Concluo com um exemplo tão famoso, que é o tema que hoje todo cidadão brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, de cidades grandes como Belo Horizonte, de cidades muito pequenininhas, não como a bela progressista Pará de Minas, que é uma cidade muito progressista, do desembargador Almeida Neto, mas de cidades pequenas. Nós temos um município de Minas, que é o município de Serra da Saudade, que tem 900 habitantes, não eleitores, habitantes, um município muito pequeno, mas em todos eles, nos 853, como também nos outros 5.500 municípios brasileiros, nós temos hoje um gravíssimo problema de segurança pública, que é um tema que apavora todos e com razão. Esse tema, que por tradição é um tema estadual, todavia ele jamais poderá ser resolvido se nós não tivermos uma federação verdadeira, exatamente para tratar das questões das fronteiras, de onde vêm as drogas e as armas. Então a federação tem um papel único, não só de resolver um problema localmente, de harmonizar os estados, acabando com o objetivo da guerra fiscal, e ao mesmo tempo cumprir os seus compromissos, permitir que os estados possam florescer e desenvolver as suas atividades. Por isso que a federação está no nosso cotidiano. Quanto mais nós desenvolvermos e tivermos uma federação mais forte, nós teremos uma qualidade de vida melhor entre todos nós. Eu queria, portanto, Paulo, agradecer muito a oportunidade de trazer aqui, como eu disse, de maneira muito modesta, essa mensagem federativa, porque a experiência prática que me fez, pela vontade dos ministros, governador do Estado nos últimos 4 anos, me comprovou que o robustecimento da federação é um caminho inadiável para nós termos um Brasil melhor,
para todos nós. E o direito tributário está ali, com seus instrumentos, seus especialistas, seus advogados, para exatamente florescer dentro de uma federação plena e realizar o seu intento de harmonizar de maneira adequada e com muita segurança as relações entre o fisco, entre o poder público na sua função tributária e os contribuintes que somos, como lembrava Benjamin Franklin ou a grande duquesa Paulina Bonaparte, todos nós, sem exceção, ao longo da nossa vida. Muito obrigado, bom seminário a todos. Professora Anastasia, em alguns minutos consegue trazer uma reflexão prática e teórica, cuja oratória, ela, como anteceder ainda, uma grande lição, um grande aprendizado que nós tivemos nessa manhã, professora Anastasia. Nessa ideia de democratizar sempre, né, a OAB, o direito tributário, nós temos aqui o professor Rodolfo Viana, especialista em direito constitucional e em eleitoral, e aí eu gostaria, professor Rodolfo Viana, nessa ideia de democratização, da participação, a satisfação de tê-lo aqui na mesa conosco, acho que normalmente essa primeira mesa, por gentileza. Bom dia a todos. Eu falo, na verdade, não como rodoviano, mas como representante do presidente Luiz Cláudio, que me pediu que viesse agradecer a sua presença aqui na casa. O presidente está acompanhando o Dr. Raimundo Cândido, que recebe hoje, em João Pessoa, a cidadania honorária daquela cidade. Então, em nome do presidente, em nome de toda a diretoria, é uma honra tê-lo na casa, professor, governador, porque tem a honra também de repartir o Departamento de Direito Público na Faculdade de Direito da FMG e, portanto, parabenizar também, em nome da diretoria da presidência, o trabalho que o Dr. João Paulo tem feito na Comissão de Direito Tributário. É uma honra para todos nós e no direito nacional, sobretudo, tê-lo à frente do Estado e, quem sabe, uma futura candidatura para discutir os temas da descentralização federativa, que de fato é um pleito, digamos, não só brasileiro, mas que tem aqui em Minas Gerais um trabalho muito bem feito, sendo realizado tanto pela governadoria, como o senhor esteve à frente, e também pela Associação Mineira de Municípios, que tem levantado uma bandeira da municipalização. Obrigado. Na verdade, um agradecimento ao doutor, agradecer também meu colega, que aqui representa a OAB. Eu quero pedir que o presidente Luiz Cláudio sempre me estima, e eu fico muito feliz de voltar à minha casa de origem, onde tive tantos e tantos eventos aqui, e que é um prazer voltar à OAB. Nós temos a lembrança permanente que a Ordem dos Advogados do Brasil é um baluarte na nossa democracia. Então, tenho certeza que a realização desses eventos, é o caso de João Paulo, além do aspecto técnico, de conhecimento, debate, há também, em a presença de todo advogado, essa visão vigorosa da liberdade e da democracia. Então, professor Rodolfo, muito obrigado, né, meu presidente Luiz Cláudio também, meu abraço agradecido e muito amigável. Agradecemos a todos os componentes da mesa, em especial ao professor Antônio Anastasia, e dentro de alguns instantes começaremos o terceiro painel.